Olá, segundo ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o capítulo 6 de Biologia 1, o capítulo sobre herança dos cromossomos sexuais. Para isso, eu peço que vocês abram aqui na página 27, que hoje a gente vai falar sobre a herança dos cromossomos sexuais em humanos. A gente vai ver alguns exemplos práticos e como funciona a herança desses cromossomos. Bom, a gente já viu na última aula que os cromossomos sexuais humanos são o X e o Y e que as mulheres, então, herdam dos seus genitores dois cromossomos X e os homens, então, herdam um cromossomo X da sua mãe e um cromossomo Y do progenitor masculino. Então, gente, os homens a gente chama de hemizigotos para o cromossomo X, porque eles têm apenas uma cópia desse cromossomo. Já as mulheres, elas são homozigotas para o cromossomo X, porque elas têm duas cópias. E a gente precisa relembrar isso. Por quê? Porque se o gene está localizado no cromossomo X, a gente não pode esperar que o homem tenha duas cópias desse gene. A gente está sempre acostumado, quando a gente fala o gene, onde está o gene, quando a gente fala de primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, a gente fala assim, todos os seres eles têm duas cópias de cada gene. Mas se estiver no cromossomo sexual, a gente tem que lembrar que mulheres têm duas cópias do cromossomo X, mas homens têm apenas uma cópia do cromossomo X. Então a gente não vai encontrar duas cópias do gene se o homem tem apenas uma cópia do cromossomo X, ok? Com exceção de uma pequena parte desses cromossomos. O cromossomo X e o cromossomo Y são dois cromossomos diferentes, sim, mas eles têm pequenas partes aqui representadas em preto na página 27, que são regiões homólogas, são regiões que têm os mesmos genes, tá bom? Então são regiões que têm genes idênticos, mas toda essa região central aqui que está pintada em roxo e branco, são regiões específicas, regiões que têm genes diferentes. Então, se tiver nessa região do gene X ou nessa região do gene Y, homens não vão ter duas cópias desses genes. E isso é muito importante quando a gente está falando de herança de genes localizados no cromossomo X ou Y, tá bom? Hoje a gente vai falar de herança de genes localizadas no cromossomo X. E isso a gente chama então de herança ligada ao sexo. Então, herança ligada ao sexo que fica localizada no cromossomo X. Para isso, a gente então fala que mulheres elas podem ser afetadas, não afetadas ou portadoras desses genes. Já homens só tem duas opções: ou eles são afetados ou eles não são afetados. Ou ele tem esse gene ou ele não tem esse gene, não tem outra opção. Mulheres elas podem ter o gene, podem não ter o gene, ou dependendo se o gene for dominante ou recessivo, elas podem ter o gene, mas isso não se manifesta se o gene for recessivo e ela tiver uma cópia só, tá bom? Então, só lembrando, homozigotas, porque tem duas cópias, então homo de igual, e os homens hemizigotos, M metade, eles só têm uma cópia aqui. E 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que seres humanos têm, ok? Então, hoje a gente vai falar de genes localizados no cromossomo X. Então, a gente vai começar falando de heranças ligada ao sexo do tipo dominante. Então, dominante, a gente então já aprendeu, azão é a que representa quando no caso é dominante. Então, se a gente fala de homens, homem XY, então se ele tem aqui o azão, ele é afetado, essa doença é dominante. E se ele é X, azinho, Y, ele é não afetado. Então, a gente tem assim, se é azão afetado, azinho não afetado. Então, a gente tem aqui uma proporção de 50% de possibilidade genotípica de ser afetado, 50% de possibilidade genotípica de não ser afetado. Agora, quando a gente olha as mulheres, se ela for X azão, duas cópias de possibilidade de ser afetadas, afetado.
Xazão, Xazinho, como azão é o dominante, então afetada. Para ela não ser afetada, ela tem que ter duas cópias normais. Então, só se ela for Xazinho, não afetada. Então, se a gente vê o genótipo, tem duas possibilidades em 3 dela ser afetada. Então, gente, se a gente vê aqui, filhas de homens afetados serão sempre afetadas, tá bom? Então, se um homem é afetado, a filha dele sempre vai ser afetada, porque ele sempre envia para uma filha mulher esse cromossomo aqui, ó, Xazão. Se a mulher receber Xazão, ela vai ser afetada. Então, homens afetados sempre têm filhas afetadas, tá bom? E filhos de homens afetados nunca são afetados, porque eles vão enviar para o filho dele o Y, e o Y nada tem a ver com a história, não é no Y que fica esse gene aqui que vai dar a doença, tá bom? Então, a gente tem também mais mulheres afetadas do que homem, porque olha só, genotipicamente, aqui eu tenho 2/3 de possibilidades de terem mulheres afetadas, e aqui eu tenho só 1/2, tá bom? E aqui as mulheres afetadas transmitem a doenças igualmente para homens e mulheres, tá bom? Então, a mulher sempre vai transmitir o Xazão e tanto faz, não é ela que determina o sexo da criança. A gente já aprendeu isso na última aula, certo? Que quem vai determinar aqui o sexo da criança é o gameta masculino. Então, a possibilidade é igual, né? A probabilidade é igual dessa doença ser transmitida para filhos homens ou filhos mulheres, no caso da mulher, tá bom? Quando a gente fala da mulher afetada, ok? Então, quando a gente fala da doença dominante ligada ao sexo, é isso aqui. Agora, quando a gente fala da herança ligada ao sexo recessiva, o esqueminha é o mesmo, mas muda que quando a gente tem o homem Xazão Y, nesse caso ele não é afetado, porque a doença é recessiva. E se ele é Xazinho Y, ele vai ser afetado. Ele não precisa ter duas cópias do recessivo, porque ele nunca vai ter duas cópias do recessivo. Ele só tem um X, não tem como ele ter outro X, né? Senão ele ia ser mulher nesse caso, né? Então ele tem um Y aqui, Xazinho Y afetado, ok? Então, de novo, né? Dos dois genótipos possíveis, 50% afetado, 50% não afetado. Já nas mulheres, agora se inverte, né? Xazão, não afetada. Xazinho, também não afetada. Por quê? Porque esse gene aqui é recessivo, então você vai precisar de duas cópias para que se manifeste a doença. Então, apenas mulheres Xazinho é que serão afetadas. Portanto, a gente vai ter mais homens afetados do que mulheres. Se a gente observar aqui, ó, uma de 3 possibilidades genotípicas das mulheres serem afetadas, e aqui uma de 2. Então, a gente vai encontrar muito mais homens afetados numa família ou numa população em geral do que mulheres, tá bom? Mulheres afetadas são raras ou inexistentes, tá bom? A transmissão geralmente é de mãe portadora, ou seja, aquela que não manifesta a doença, para um filho afetado. E daí que se descobre a doença naquela família. É claro que existe a possibilidade, sim, da mãe ser afetada e daí ela transmitir a doença para o seu filho, tá bom? E se a mãe for afetada, ela casar com um homem afetado, pode transmitir a doença para a sua filha. Se ela herdar, então, um gene da mãe e o outro do pai. Sim, essa possibilidade também existe. Mas as mulheres afetadas são raríssimas na população, tá? Que doença que existe, então, né? A gente fala assim, a gente viu tudo isso, mas quais são essas doenças? O livro traz para nós exemplos tanto de doença ligada ao sexo dominante, quanto de doença ligada ao sexo recessivo. Aqui na página 28, a gente pode ver até os heredogramas, que a gente já está acostumado, a gente viu, né, na primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Da doença dominante ligada ao sexo, herança dominante ligada ao sexo, ele traz para a gente, por exemplo, um raquitismo resistente à vitamina D,
síndrome orofacial digital. Essas são mais raras, tá bom? Já a herança recessiva ligada ao sexo, a gente tem 3 que são bem comuns, assim, são raras, mas mais comuns, tá bom? Que é a hemofilia, creio que você já tenha ouvido falar, que é uma que a pessoa nasce sem alguns fatores de coagulação do sangue, tá? O daltonismo, que é mais comum, que a pessoa tem dificuldade de diferenciar algumas cores, tá? E uma distrofia muscular de Duchenne, que é a pessoa que descobriu isso, tá bom? Então, traz esses 3 exemplos. Traz mais um, a insensibilidade androgênica, uma doença de diferenciação do sexo, tá? Até do daltonismo, aqui na página 30, tem o teste para saber se a pessoa tem daltonismo ou não, que o oftalmologista fez esse teste aqui para saber. Se vocês quiserem fazer, tem aqui. Eu trago para vocês aqui uma resolução de exercício para a gente fazer junto, um exemplo da hemofilia. A hemofilia é um exemplo de herança ligada ao sexo recessiva. Então, XH, a pessoa tem os fatores de coagulação no sangue normal, não afetado. Já XH, a pessoa não tem os fatores de coagulação, ela não produz, tá bom? Então, é um cruzamento normal, tá? Então, uma mulher normal, ou seja, uma mulher não afetada, cujo pai era hemofílico, então a gente já ficou com essa dica aí, ela se casou com um homem normal, um homem não afetado. E ela quer saber qual a probabilidade de nascerem crianças hemofílicas. Então, se essa mulher é normal, essa doença é recessiva, então ela tem que ter XH, tá? Mas o pai dela era hemofílico. Se o pai era hemofílico, o pai dela era XH Y. E ele enviou para ela o XH dele, tá? Então, essa mulher, a gente considera ela portadora do XH. E ela casou com um homem normal, um homem não afetado. Então, só tem uma possibilidade, esse homem era XH Y, ok? Então, a gente vai fazer esse cruzamento. Então, divide aqui como a gente está acostumado, primeira lei de Mendel, essa divisão, tá? Então, XH, XH aqui, os gametas da mulher, os gametas do homem, XH, Y. Não se esqueça que o homem é Y, não ponha X aqui no homem, por favor, senão vai dar tudo errado, tá? E daí a gente põe aqui, ó, XH, XH, XHzinho, XHzão, XHzão Y, XHzinho Y. E daí é aqui que você vai analisar. Então, elas podem ter uma menina normal e não portadora, uma menina normal e portadora, um homem, menino normal, e um menino hemofílico. E daí a minha resposta tem que abordar essa diferença dos sexos, tá bom? Então, na minha resposta, se for menina, 100% não será afetada, tá? Sendo que 50% será portadora, né? A probabilidade, então, de 50% ser portadora. O que é ser portadora? Carregar o gene da hemofilia aqui, mas ele não vai se manifestar, tá bom? Agora, se a criança for menino, há 50% de chances dele ser hemofílico, ó, porque se for menino, entre os dois meninos, tem metade de chance desse menino ser hemofílico, tá bom? Então, ó, se for menina, as meninas, se ele tiver um casal só menina, as meninas não serão hemofílicas. Agora, se for menino, metade, 50% de chance de ser hemofílico. Gente, por hoje é isso. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem, já para a gente começar a atribuir as notas trimestrais. Até a próxima aula.